A gasolina em alguns estados do Brasil ultrapassou os R$7 Nossa. por litro. Gente, isso é muito caro. Eu lembro quando custava R$2. Isso tem impacto direto no orçamento das famílias e também acaba gerando em cadeia um aumento do preço de todos os outros produtos. Aí o presidente fala que a culpa é do ICMS, esse imposto novo criado ontem. Só que não. Não, gente, não é. E nesse vídeo você vai entender como é precificado o combustível pra não ser mais feito de bobo pelos loloteiros de plantão. Estamos aqui pra isso. E quem já acompanha a gente no Instagram já teve uma prévia aí dessa explicação. A gente tá no Insta, no TikTok. Então, por favor, já vai seguindo aí, porque aí você vai ter no prévia, depois a gente vai ter complemento de outros vídeos, vai ter conteúdo novo que não tem aqui no canal, enfim. Aproveita, segue nos dois aí. Segue lá. Os links estão aqui embaixo. O preço da gasolina, só em 2021, acumula uma alta de, anota aí, 30,5%. E os brasileiros, óbvio, têm sentido isso no bolso. Mas, afinal, quais são as razões dessa alta? Para explicar isso, precisamos saber, claro, o que afeta o preço do combustível. Como ele é composto, Exatamente. né? No caso da gasolina e do diesel, o primeiro fator que compõe o preço dos combustíveis é o preço do barril de petróleo, que é uma commodity que varia com a lei de oferta e da demanda internacional, que você já aprendeu aqui nesse canal. Em 2021, o preço do petróleo Brent, que é a principal referência, subiu 37%. Então a gente tá experimentando aí uma alta no mundo todo. Aqui no Canadá também tá cara a Sim, aqui gasolina. subiu, tá super caro. Isso tem acontecido por conta da recuperação econômica em alguns países que já estão avançados na vacinação contra a Covid-19, como por exemplo, Canadá, Estados Unidos, né, que já vivenciam aí uma recuperação econômica. Por mais gradual que seja essa recuperação econômica, ela gera uma demanda maior por combustíveis. Claro. E isso é refletido no preço do petróleo e nos seus derivados no mundo todo. Do lado da oferta, os membros da OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, possuem algumas restrições e cotas de produção, o que também ajuda a manter os preços em alta, devido a essa restrição de oferta. Lembrando, oferta e demanda, já falamos várias vezes aqui no canal. Aí no Brasil, a Petrobras tem iniciado algumas mudanças desde o governo Temer e vem se alinhando mais ao preço de mercado internacional. Quando o preço do petróleo oscila lá fora, significa reajustes para a gasolina e para o diesel aí dentro. Agora, o que você precisa ter muito claro é que o preço do petróleo é cotado em dólar. Isso dá uma importância imensa no fator desvalorização do real na hora de pensar no aumento da gasolina, gente. Aí a coisa fica bem mais grave, né? Com o real cada vez valendo menos frente ao dólar, vem um aumento do preço do barril, é a combinação e a explicação pro preço absurdo do combustível. Então, pra resumir, e você entender o que tá acontecendo, é isso. Sim. É o preço lá fora alto, o dólar alto, somos dois, bum! E o ICMS? O ICMS é o imposto estadual que incide sobre todas as mercadorias e serviços e que foi regulamentado lá em 1996. Ele não surgiu agora. Ele é um dos tributos que incide sobre o combustível depois que ele sai da refinaria. A gente vai apresentar aqui uma composição, um gráfico da composição de preço. A gasolina vai sair das refinarias da Petrobras com um preço que representa 33,6% do preço final que o consumidor paga na bomba. A gasolina recebe etanol na sua composição, numa relação aí de 73% gasolina, 27% etanol. Então o preço do etanol também vai fazer parte dessa conta. Vai consumir mais um pedacinho da pizza. Exatamente, vamos lá. Então a quantidade de etanol que vai na mistura representa 17% da gasolina na bomba. Esse ano o etanol também teve alta no preço, acumulando aí quase 56,5%. E esse aumento do preço do etanol acaba, claro, refletindo no preço da gasolina também. Outro custo embutido no preço da gasolina é a distribuição e revenda, né? Não vai ninguém num caminhãozinho lá na refinadora, como sugeriram aí, para entregar. Isso representa mais ou menos 10,5% do preço na bomba. Só depois disso, a gente vai pro tributo, que é adicionado no final. 11,5% do preço se refere aos tributos federais, que são valores fixos. Dos federais, PIS e COFINS somados são 0,79 centavos de real, e a CID 10 centavos por litro. A soma total dos tributos federais dão quase 90 centavos. E esse valor é fixo, independente do preço da gasolina, então quase R$1 aí é tributo federal. E aí veio o famigerado, famoso ICMS, que vai representar 27,6% e que é calculado de uma forma diferente dos tributos federais. O cálculo é meio chatinho, a gente pediu pra nossa amiga Duquesa de Tex no Twitter pra tratar desse assunto. Fica aqui o nosso agradecimento, claro, mais uma vez pra ela. Obrigado. O ICMS não tem um valor fixo, ele é um percentual do preço ao consumidor final, ou seja, você que tem carro e bota gasolina. Tá, Luiz, mas como que eles vão saber qual que é o preço
preço final para poder atribuir o ICMS, os 27,6% em cima disso. Aí que entra uma jogadinha aí que dá uma coisa chamada preço médio ponderado ao consumidor final. Pois é, o preço médio ponderado ao consumidor final, ou PMPF, é uma estimativa de quanto será o preço da bomba. Ele é calculado de 15 em 15 dias em uma reunião do CONFAZ. E é em cima do valor definido da reunião que é calculado o ICMS. Ou seja, na prática a galera se reúne lá, quanto mais ou menos que vai ser o preço final, vai ser tanto, então o ICMS vai ser tanto em cima disso. Bom, definir esse PMPF é bem complicado, como vocês puderam sentir aí, né? Porque todos os fatores que a gente apontou aqui antes influenciam nesse preço. Esse cálculo é feito antes, porque toda a tributação já está embutida pela Petrobras na hora da venda para as distribuidoras. Exato. Então, assim, lá no início, quando sai da refinaria, você já sabe como é que vai. Então, antes da venda, a Petrobras precisa ter o valor estimado da bomba para incidir o imposto, entendeu? Como não é simples assim, é bem complexo. A gasolina é mais barata na refinaria? Óbvio que é. Lógico que é. Aqui tem uma tabela de preço da refinaria e do preço médio de revenda. Óbvio que na refinaria o valor vai ser sempre menor, assim como é mais barato comprar uma laranja direto do produtor. Mas, gente, sempre foi assim. Né? Nunca mudou, na verdade. Nunca foi. Né? Sempre que você bota um atravessador, aumenta o preço. É no governo Temer, no governo Dilma, no do Lula, no do FHC e por aí vai pra trás. Sempre foi assim. Não houve nenhuma mudança nesses processos. Então, assim, se você não entendeu nada do que a gente falou aqui nesses últimos 2 minutos, pensa só uma coisa. O ICMS ele é um valor percentual que não se aplica do preço na refinaria. Ele vai se aplicar sobre o preço final do consumidor. Só que nem sempre você vai saber qual é esse preço final. Óbvio, por diversos fatores. Então, eles estimam e aí o ICMS é colocado em cima disso. Com a mudança do preço ao longo do tempo, por causa do câmbio, por causa de custo de distribuição, por causa do dólar, preço do diesel, enfim. O ICMS, por ser um percentual, vai sendo maior em termos fixos, mas proporcionalmente ele é igual, ele não muda proporcionalmente. É o mesmo percentual. É o mesmo percentual. E a gasolina, como a gente falou, sempre passou por essas etapas de produção e distribuição. E já foi bem mais barata, como todo mundo sabe. O problema de aumento do preço é basicamente pela alta do preço internacional. A gente tá sentindo o preço do petróleo internacional, a gente sente isso aqui no Canadá, a gasolina tá super alta também, mas principalmente porque o preço que a gente pega aqui ainda tem que ser multiplicado em dólar. A gente paga em dólar, Exato, então o real perdendo valor, num outro vídeo a gente já falou sobre isso aqui, acaba aumentando, claro, o preço final da gasolina em reais. E aí, claro, o real tá perdendo valor? Por quê? Além de outros fatores que a gente já comentou aqui, o principal que a gente poderia apontar é a desconfiança dos investidores. Como que investidores vão confiar num governo que mente até sobre o ICMS, o imposto que existe há 30 anos, ou 20 anos, enfim. Mas tem vários desdobramentos também, claro, além disso. Em primeiro lugar, ter o preço dos combustíveis atrelado ao dólar é uma questão delicada, né? O Brasil já discute isso desde a greve dos caminhoneiros em 2018. Vamos explicar essa situação aí do Brasil. O nosso principal modo de transporte é o rodoviário, que não é nada eficiente para longas distâncias, e o Brasil é um país continental, enorme. O ideal é uma integração dos modais de transporte, trem, navio, avião, que eles se comuniquem e seja muito eficiente. É o que acontece aqui no Canadá, por exemplo, e que as ferrovias ainda têm uma importância gigante aqui. No Brasil, não há eficiência nesse sentido, então o transporte não é organizado para ser o mais econômico, mais barato. Acaba sendo um modelo menos eficiente, ou seja, mais caro. O preço de tudo que se consome aí reflete essa ineficiência. O custo do transporte rodoviário abastecido com gasolina e diesel chega no arroz. É essa ligação. Não tem jeito. Transporte transporta tudo que você consome. E você paga por isso. Exatamente. Se o custo de distribuição de produtos no país está sujeito ao preço dos combustíveis, consequentemente, ele está sujeito a quem? Ao câmbio. Câmbio desvalorizado, gasolina mais cara, aumento de custo de produção, aumento do preço dos produtos, inflação, algo que a gente já falou aqui algumas vezes, tendo em vista que nosso câmbio oscila bastante e tem se desvalorizado muito, a economia como um todo tá sofrendo com isso. Agora tem que identificar quais são os motivos da desvalorização, né? Exatamente. Voltando pro preço da gasolina, alguns economistas têm a proposta da criação de um fundo de estabilização para atender os efeitos da alta do mercado internacional sobre os preços internos. A ideia dessa proposta é definir um preço do combustível que o consumidor pagaria na bomba. Vamos supor, R$6 o litro da gasolina.
Quando o litro fosse R$5, as pessoas continuariam pagando R$6 e essa diferença iria para esse fundo. E quando o preço da gasolina estivesse a R$7, as pessoas continuariam pagando R$6, porque o fundo, né, o dinheiro viria do fundo para fazer essa diferença. Seria uma forma de equilibrar. Compensação, né? Uma compensação. De uma forma simples seria isso. E uma ideia do que poderia financiar esse fundo também pode ser os royalties da Petrobras. Essa é uma ideia para se colocar em debate. Né? Não é uma coisa. A gente não tá falando que é o caso, que não. É ideal. Tá no debate aí. Tem essa ideia circulando. E o ICMS, Luiz? Voltamos pro ICMS. Gente, é muito complicado reduzir ou mexer no ICMS. Estado, municípios também têm responsabilidades, folha de pagamento, investimentos a fazer, cuidar da segurança, da educação, da saúde, mas a maior parte dos tributos fica com o governo federal. O ICMS é uma das fontes, se não a mais importante de receita para manter a economia dos estados. Para você ter ideia, o ICMS dos combustíveis no Rio representa 17% da receita de todo o estado. Provavelmente existe alguma margem para redução da alíquota aí, já que houve um aumento de preço final e aí a arrecadação consequentemente aumenta. Mas zerar a alíquota seria prejudicial às atividades dos estados. É uma coisa, vamos fazer você entender, uma coisa é o governo federal abrir mão de um imposto que ele recebe 60. Outra coisa é o estado abrir mão de 3, de 1 de 3. Então assim, que ele não recebe tanto, muito complexo, exato. O principal, inclusive, né? Outra coisa que é muito importante deixar aqui para vocês é que o governo federal mente. É isso mesmo. Ele fala que deixou de cobrar imposto, ou zerou o imposto sobre a gasolina. Mentira. Ele zerou o PIS/COFINS durante 2 meses desse ano e só. Zerou em março e em abril, mas voltou a cobrar. Dá uma olhada aí no site da Federação Nacional dos Vendedores de Combustíveis, que eles desmentiram isso claramente lá. Não precisa acreditar na gente não, tá, gente? Tá tudo documentado. Fonte de informação não é o Twitter do presidente, não é o Twitter da Secom. Fonte de informação, Diário Oficial, que não tá lá, não existe. Não acredita na gente, não vai pesquisar, mas pesquisa no Diário Oficial, não no Facebook, tá bom? Por favor. Que a gente tá aqui fazendo esse trabalho de pesquisa e tudo mais, e a gente quer combater mesmo engano, ninguém merece andar enganado por aí. Gostou desse vídeo? Manda pra sua família. Explica pra eles por que o ICMS não é o vilão dessa história. E por que a gasolina tá alta, manda os vídeos de câmbio, explicando o câmbio. Quem sabe daqui a pouco seus familiares vão estar fazendo aí, assistindo maratona do financeiro e entendendo como as coisas funcionam na economia. Espero que você tenha gostado, deixa seu like, inscreva-se no canal e a gente se vê aqui no Instagram e no TikTok. Valeu!